Olá! Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas para a primeira live do meu canal no YouTube. Eu estou super feliz de ter finalmente conseguido me organizar para fazer essa primeira live. Hoje eu trouxe duas pessoas muito especiais, dois colegas meus, que eu aprendi, que eu conheci, que eu aprendo com eles direto durante esse período conturbado aí do conflito da Ucrânia. Então eu conheci essas duas pessoas maravilhosas e eu resolvi trazer eles para inaugurar a primeira live do meu canal comigo, que é o Nelson Davis e o Walter Andrade. Deixa eu chamar eles aqui. Vocês tenham paciência, por favor, tá? Que eu estou aprendendo ainda. Oi, Nelson. Oi, Walter. Tudo bem? Oi, tudo bem? Prazer, satisfação muito grande estar aqui. Sejam bem-vindos à primeira live do meu canal. Sejam bem-vindos ao meu canal oficialmente. Eu sempre comento sobre o Falando de Guerra, mas vocês estão aqui agora, oficialmente. Obrigado pelo convite. Eu chamei vocês para conversar, né, sobre a posição, sobre, enfim, o papel do que seria o BRICS nesse novo cenário internacional, né, no que a gente pode chamar já de mundo multipolar. Eu preparei um textinho para apresentar mais ou menos o tema, explicar mais ou menos o que é o BRICS. Aí eu vou ler esse textinho rapidinho e depois eu vou liberar para vocês conversarem, pode ser? Ótimo. Com certeza. Eu vou ler rapidinho aqui, não é muito grande não, é pequenininho, tá? E eu leio, parece que eu tô falando, de tão fluido que eu leio, tá? Vamos lá. O BRICS é um grupo informal de países emergentes. Isso significa que o grupo não possui um estatuto ou carta de princípios, nem que seja registrado burocraticamente. Apesar disso, o BRICS funciona respeitando alguns princípios, entre eles o de não interferência e o de igualdade entre os membros. Em 2009, quando começou esse BRICS, eram apenas 4 países: Brasil, Rússia, Índia e China. Em 2010, a África do Sul se juntou ao grupo. A finalidade do grupo é de converter o crescente poder econômico desses países em um poder político e militar também. Então, o BRICS é uma aliança de cooperação política, econômica e também, de alguma forma, militar. Porém, não é uma entidade como é a União Europeia ou como é a própria OTAN. É um grupo de países com momentos e interesses semelhantes que buscam se posicionar globalmente com o objetivo de atingir esses interesses. Recentemente, a Rússia, como todos sabem, entrou em um confronto direto com a Ucrânia, movimentando as placas tectônicas geopolíticas. A Rússia passou a enfrentar uma série de sanções impostas pelos países da OTAN, o que movimenta também placas tectônicas, só que econômicas. Como o BRICS, considerando seus interesses mútuos e suas relações cordiais, pode se posicionar a partir de agora? Cada um por si, o BRICS, ainda mais considerando os conflitos ali entre a Índia, possíveis conflitos entre a Índia e a China, o BRICS pode acabar se desfazendo ou pode se fortalecer, né? Virar um por todos, todos por um. Ou juntos, ou eles podem caminhar juntos para preservar os objetivos originais desse grupo, né? Quais são as perspectivas do BRICS a partir de agora? Então, eu gostaria de passar a palavra para o Nelson, deixar ele começar a falar, fazendo uma pergunta, né? Mas que, enfim, você pode ter liberdade para discorrer a respeito disso, né? Assim como o Walter, você tem acompanhado muito de perto a atualização da guerra. Eu acabei de receber uma pergunta falando, cadê a live? Está ao vivo, né, pessoal? Estou vendo aqui, parece que está ao vivo. Tá. Você tem acompanhado muito de perto a questão da atualização da guerra. O comportamento dos países do BRICS, ô Nelson, te decepcionou um pouco ou te surpreendeu de alguma forma? Olha, Raquel, primeiramente, né, todos os caminhos, hoje é impossível se falar em qualquer acordo financeiro, acordo entre países, todos os caminhos hoje levam ao quê? Levam à guerra na Ucrânia. A Ucrânia está sendo um papel fundamental, né? Está sendo um divisor de águas, na verdade, desse mundo pelo qual nós conhecemos. Ali está sendo colocada à prova uma necessidade de uma divisão multipolar, digamos assim, por um lado, e do outro lado temos ali a briga para manter a hegemonia, para tentar manter as coisas da forma como elas estão hoje. Estamos falando do Ocidente e estamos falando da Rússia
e também dos BRICS em relação a tudo que está acontecendo hoje no cenário global. Veja bem, Raquel, os Estados Unidos e a sua aliança, né, a União Europeia, eles são bem firmes, né, são firmados na rocha, digamos assim, em termos de aliança financeira, aliança militar, estratégica, os seus planos de ações são muito bem integrados. O BRICS, ele veio para fazer frente a tudo isso. O BRICS, ele veio como uma forma daqueles países que estavam emergindo, né, países emergentes, que eram menos vistos, menos olhados, digamos assim, pelas grandes potências, e a Rússia e a China, apesar de serem grandes potências, mas se viam, de certa maneira, fora daquele quadrante que podemos chamar assim, onde se encaixa os Estados Unidos e se encaixa a União Europeia. Então, o BRICS veio com uma forma de uma resposta, surgiu com uma forma de resposta entre esses países. Podemos ver que temos o Brasil, a Índia, e posteriormente veio a África do Sul. A China já é uma economia de longe maior do BRICS, né? Parece que gira em torno de 6 vezes a da segunda colocada do BRICS. Então, assim, uma economia muito grande. A China é uma que destoa desse sentimento de querer ter um olhar diferente por parte das grandes potências. Brasil e Índia, por exemplo, são países que sempre esteve à margem, sempre esteve como se fosse a periferia do mundo, né? Então, são grandes economias com grandes potenciais e que hoje, com essa guerra da Ucrânia, onde está sendo colocado, ou você está desse lado, ou você está do outro, os países estão começando, ainda que de forma discreta, ainda que de forma contida, a sair de cima do muro. O que eu quero dizer com isso? A Índia, por mais que ela não apoiou a Rússia abertamente, não deu aquele apoio, estamos com vocês, Rússia, mas, por outro lado, a Índia se nega a impor sanções contra a Rússia e, muito pelo contrário, disse que vai sim estreitar os laços com a Rússia em detrimento às sanções impostas pelo Ocidente. Isso já está causando um atrito entre os Estados Unidos e a Índia, os Estados Unidos que vem pressionando a Índia para também impor sanções contra a Rússia. Igualmente, a China também vem sendo pressionada pelos Estados Unidos a impor sanções contra a Rússia e, de alguma forma, não fazer com que a Rússia não drible as sanções impostas. Vale lembrar que a Rússia já é o país mais sancionado de toda a história mundial, com mais de 8.000 sanções impostas. Isso é uma coisa absurda, muito grande, gigantesca, né? E todos apostavam que a Rússia ia quebrar em questão de uma semana, 2 semanas, um mês, a Rússia estaria falida. E estamos vendo que a economia ela está tão globalizada que o efeito bumerangue está voltando contra muitas nações do Ocidente. Podemos ver também a postura do Brasil. O Brasil também, embora o Brasil também tenha condenado a ação russa, né, em 2 oportunidades, o Brasil também criticou as sanções impostas. Então, o que ocorre? A Rússia e a China defendem uma ideia multipolar, livre dessa hegemonia ocidental, liderada pelos Estados Unidos. Oi? Deixa eu sair do... Estou aprendendo a mexer aqui. Muito bacana, Nelson, o que você falou, e principalmente sobre a questão dos países do BRICS começarem a sair de cima do muro e se posicionarem de forma mais confiante, né? Inclusive, eu estava lendo uma reportagem hoje que a África do Sul chegou a... no início ela estava meio neutra, não quis se manifestar, mas recentemente a África do Sul se colocou de forma mais firme em apoio à Rússia, em apoio à posição do Vladimir Putin. Não necessariamente... algo mais explícito, mas está cada vez mais confortável de se manifestar nesse sentido. E você, Walter, a posição dos países do BRICS, né, principalmente nesse primeiro momento e mais ou menos agora, te surpreendeu de alguma forma ou te decepcionou? O que você está achando em relação ao comportamento dos países do BRICS? Bom, antes de mais nada, boa noite, né, para todos. Quero agradecer aqui o convite gentil, né, da Raquel de poder contribuir, né, com o seu canal e trocar aqui, durante esse período, algumas ideias com vocês. Primeiro, eu queria fazer só uma rápida introdução,
complementando o que você falou e do Nelson, algo que é muito curioso, né, que passa desapercebido pela maioria. A ideia do BRICS em si, ela foi formulada por uma empresa de economistas, né, a Goldman Sachs, que é uma empresa norte-americana, está sediada em Nova York, e o pai da ideia é o Jim O'Neill, né, que a partir de um estudo que foi feito em 2001, intitulado Building Better Global Economic BRICS. Esse estudo que ele se fixou em uma categoria onde fazia análise de meios econômicos, financeiros, empresariais, acadêmicos e de comunicação. Então, quando foi em 2006, esse conceito deu origem a um agrupamento propriamente dito, né? E aí a gente vai ter o início, que são 4 países, né? Aquilo que já foi dito aqui, o Brasil, a Rússia, Índia e China, né? Que começam a fazer parte de uma nova ordem. Então, o que seria essa nova ordem, né? Viu-se que é o seguinte, esses países citados, eles detêm, né, cerca de 65% da expansão do PIB mundial. Então, uma empresa como a Goldman Sachs, eles não vão apostar barato nisso. E aí o que percebeu-se? Veja, nós temos países que têm situações políticas distintas, geograficamente em posições distintas, mas reúnem potenciais econômicos bastante importantes. Então, dito isso, o que a gente pode analisar hoje? Passado todos esses anos, o BRICS depois teve a anexação da África do Sul, e aí tem uma colocação que eu acho muito incorreta de se falar como são países emergentes. Emergentes de quê? Né? Então, assim, é uma colocação, inclusive, não foi feita por parte de nenhum dos BRICS, mas mais por conta da grande mídia, e não se presta bem a essa situação. Ao longo desses anos, claro, isso afeta os 2 maiores blocos econômicos que nós temos hoje, que é o americano e o europeu. Então, veja, esses 5 países movimentam 65% do PIB mundial. É um valor absolutamente expressivo. Agora, esse bloco ele é coeso e unido? Não. Ainda está em fases de conversação, de parte a parte, temos diferenças. Veja que o BRICS só começa a tomar volume a partir de 2011. Então, tem-se pouco mais de 20 anos nessa história. Ao longo desse período, cada um desses países tiveram oscilações internas, que a política interna desse país acaba afetando o direcionamento do bloco. Então, a partir do momento que esses blocos, cada um individualmente, consiga ter uma política direcionada para o BRICS propriamente dito como bloco, aí sim passa a se ter um peso maior. Mas hoje, o que é que ocorre? Dentro do cenário, como o Nelson bem colocou, esse cenário de hoje o foco do mundo está entre o conflito Rússia e Ucrânia. E aonde se situa o BRICS nesse momento? O BRICS tem um papel de importância. Como o Nelson bem colocou, recentemente os Estados Unidos vem num processo de aproximação muito grande com a Índia. A Índia ela é um país que está numa posição de um bloco ainda do século passado, do bloco dos não alinhados, não estava nem pró-Rússia, nem pró-Estados Unidos, tentava tirar o melhor que podia de cada um, seguindo uma linha independente. Então, hoje, os indianos tiveram sempre um pouco mais proximidade com Moscou. Hoje, por algumas razões, estritamente no campo de defesa, a Índia começa a ter uma aproximação um pouco maior com Washington. E agora vem uma cobrança recente com relação aos indianos de dar um maior apoio a essas sanções por parte dos Estados Unidos e países do bloco europeu e alguns do Sudeste Asiático, na Austrália, Coreia do Sul, Japão, contra a Rússia. A Índia tomou uma posição bem contundente de não apoiar diretamente isso. Aí já vira uma questão muito interessante diplomaticamente entre Índia e Estados Unidos. A Índia ela ocupa um papel de destaque naquela região ali do Índico, porque hoje tem uma outra questão que para os americanos pesa muito, que é a expansão chinesa, tanto do ponto de vista militar como do ponto de vista econômico. E a Índia ela está numa posição estratégica para esse jogo geopolítico que os americanos vêm desenvolvendo. Porque o grosso do comércio mundial corre pelos mares e não pelos ares. E uma das rotas de mercadorias da China para a Europa passa justamente pelo Oceano Índico, contornando aquela região. Então, se a Índia ela passa a estar muito mais pró
Estados Unidos, ela passa também a desestabilizar de alguma maneira esse bloco que é do BRICS. Então, lembrando que dentro do BRICS nós temos 2 países que são antagônicos à posição desse conflito hoje, que são os russos e os chineses. A Índia tinha uma posição meio que neutra, agora ela mostra uma posição muito mais pró-Moscou, ainda não é um 100%, mas também não é nem um pouco alinhado com as posições que Washington deseja, e ao mesmo tempo a África do Sul está nisso. Então, hoje o que ocorre, em termos de futuro, o BRICS ele tem uma oportunidade muito boa de se prevalecer e mostrar a que veio. Então, esses 5 países reunidos, eles podem literalmente derrubar essas sanções que aí estão. 65% do PIB mundial passa por esse país, Brasil, Rússia, China, África do Sul. Então, se houver uma coesão política e econômica desses países, o que ocorre? Essas sanções elas caem por terra. Porque hoje é muito importante nós dizermos aqui que essas sanções elas são feitas por um bloco muito pequeno. E esse bloco pequeno é a Europa, a enorme parte da Europa, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Japão, Coreia do Sul. É bem verdade que esses países movimentam uma boa parte da economia, mas não tem 65% do PIB mundial. Então, dito isso, o BRICS se coloca numa posição de destaque, quer dizer, não ele se coloca, mas ele está numa posição de destaque. Falta um melhor alinhamento agora, nesse momento, das lideranças do BRICS em assumir uma posição. Quando assumirem essa posição, muito provavelmente esse jogo que esteja ocorrendo da Ucrânia, até o próprio conflito em si, ele tenda a arrefecer. Porque hoje uma guerra, em qualquer circunstância, ela é movida muito mais por questões financeiras. A partir do momento que Moscou não tiver o suporte financeiro adequado, ele vai retrair. Os Estados Unidos, a França, qualquer nação, você não tendo como suportar uma ação militar, ela cai por terra. Então, não adianta você ter o melhor exército do mundo se você não tem como abastecer financeiramente ele. Você precisa pagar comida, você precisa pagar alimentação, você precisa pagar a reposição de material e você precisa pagar as despesas do pós-guerra, seja em vidas humanas ou nas percas que você causa ou que você sofre. Vide o que houve do longo período de ocupação no Iraque e em tantos outros lugares pelo mundo de conflitos que várias nações tiveram. Então, nesse sentido, o BRICS ele tem um papel que falta agora, literalmente, as lideranças dos países membros atinarem e subir nesse palanque e brandir essa posição de destaque. Lembrar, são 65% do PIB mundial. A China hoje é a mola logística do mundo. A Rússia detém boa parte das commodities de alguns materiais da indústria aeroespacial. O Brasil é tido como celeiro do mundo. A África do Sul detém diversos minerais raros. A Índia faz parte dessa cadeia produtiva, tem uma mão de obra gigantesca. Então, olha o potencial que tem esses 5 juntos. Se não começarem a conversar a mesma língua, então o BRICS vai acabar por terra, que interessa, claro, tanto para o europeu como para o americano. Se o BRICS ele se fortalecer, ele enfraquece num período de médio e longo prazo, tanto os Estados Unidos como o mercado europeu. Obrigada, Walter. O Saulo fez até uma pergunta muito boa, que eu vou passar tanto para o Nelson quanto para você, tá, Walter? Eu vou acabar também comentando um pouco da pergunta, que eu vou deixar aqui, se eu conseguir. Olá. Walter? Está me ouvindo? Estou escutando. Acho que caiu a Raquel lá. Vamos tocar no barco aqui, então. Bom, a pergunta do Saulo a respeito se a troca de governos pode atrapalhar o BRICS. Com certeza, Saulo, pode atrapalhar, porque tem governos que entram, são mais pró o BRICS, outros entram, são menos, e isso pode, sim, ter uma certa interferência. Eu vi uma reportagem hoje, vi uma notícia, que a Europa, né, a União Europeia, vai adotar uma medida protecionista. O que é essa medida protecionista? Estamos tocando barco aqui. Quem sabe faz ao vivo, voltei, gente. Então, vou deixar o Nelson falando aí, peraí. Então,
O que acontece? Os europeus vão adotar medidas protecionistas para, como o próprio nome diz, né, proteger o mercado interno em relação à agricultura, agropecuária, etc. Né? Estão incentivando as suas populações lá locais a desenvolverem esse negócio. E como uma dessas medidas, isso significa que eles vão importar 33% a menos do Brasil. E uma das desculpas que eles estão usando é o desmatamento. Porque o Brasil está desmatando muito, eles não querem comprar bens que sejam produtos, né, que sejam de áreas que sejam de desmatamento ilegal. E isso vai afetar a economia brasileira. 33%, pessoal, é muita coisa. O que automaticamente já começa a jogar o Brasil, mais uma vez, em direção a quem? A Rússia, a BRICS, esse conglomerado, digamos assim, de países que estão aí lutando contra essa ordem mundial que já predomina há algum tempo. Então, assim, não vai ter saída para o Brasil, grave isso que eu estou dizendo, esse negócio do Brasil ficar em cima do muro, uma hora ele vai ter que sair de cima do muro, ele vai lá e condena a Rússia na ONU e depois critica as sanções, né? Dá o tapa e depois vai lá e agrada. Então, assim, o Brasil vai chegar um momento decisivo, o Brasil vai ter que decidir, ou ele está do lado do Ocidente, ou ele está do lado do BRICS. E como o Walter muito bem colocou, eu vi isso aí também, o BRICS representa aí 65% do PIB mundial. Qual que é mais interessante para o Brasil? Outra coisa, a Rússia vem se preparando para isso já há muito tempo. Uma coisa que eu achei muito interessante, que eles já tinham uma alternativa ao SWIFT, esse sistema de pagamento internacional. A Rússia já tinha preparado isso, até anotei o nome aqui, ó, Sistema de Pagamento Russo, SPFS. Eu nem vi o significado dele, mas é um sistema semelhante ao SWIFT, esse negócio de transações bancárias internacionais. Uma outra coisa muito interessante, desde 2015, a Rússia tem o MIR, que é um sistema para pagamento com cartões. Visa, vocês sabem que Visa e Master saíram da Rússia, né? Tem como vocês fazerem nada. Então a Rússia tem essa alternativa. A Rússia se preparou. Não foi da noite para o dia. Quando Putin resolveu fazer essa invasão na Ucrânia, que muitos chamam de cortina de fumaça, né? Que agora cada vez parece que se torna mais evidente isso, veio para realmente para o tudo ou nada, no sentido assim, vamos acabar com essa ordem mundial dominada pelos Estados Unidos e a União Europeia, e vamos partir para uma nova ordem mundial multipolar. Quando fala nova ordem mundial, pessoal, não no sentido da teoria da conspiração, mas no sentido de uma nova ordem econômica, né, financeira, aí na parte de defesa, enfim, livre comércio entre as nações, sem toda essa burocracia e sem toda essa dependência do sistema americano e europeu. Como que funciona esse SWIFT, né? Muita gente não entende, que muita gente fala, agora a Rússia vai acabar, porque tudo é baseado no dólar, né? Você vai comprar uma lâmpada, tem uma lâmpada aqui, vamos supor, eu vou comprar essa lâmpada lá da Inglaterra, eu vou pagar em reais aqui, o banco faz a conversão em dólar e entrega para eles, um exemplo. Ou eu vou dar um exemplo mais, tirando os ingleses da jogada, vou comprar alguma coisa da Índia, eu vejo quanto custa aqui, em dólar, essa lâmpada eu pago, o dinheiro é convertido para a moeda indiana e pago a eles. Então, isso leva tempo, né, é burocrático, e a Rússia sugeriu no BRICS implantar a sua própria forma de pagamento, né, ao qual o Brasil, mais uma vez, é que eu estou falando que o Brasil vai ter que sair de cima do muro. O Brasil ficou contra isso. Vocês podem pesquisar, o Brasil, o ministro, né, da Economia ficou contra, disse que ele é contra o sistema SWIFT, sim, da forma que está, mas que não é favorável para que a alternativa do BRICS seja apenas em blocos de países, teria que ser uma alternativa mais ampla, uma alternativa global. Ele não está de todo errado, né? Na minha visão não está errado, mas também não está de todo certo, porque, como o Walter bem disse, a necessidade agora é essa. Até tentaram aí excluir a Rússia do G20. Então, assim, essas alianças, elas estão muito bem entrelaçadas entre si. O BRICS, não vejo, assim, um apoio tão grande entre eles, né? Talvez agora, se a Europa realmente
restringir as importações brasileiras, quem sabe joga o Brasil de uma vez com força para dar mais foco no BRICS. Essa é a minha opinião. Excelente, Nelson. Desculpa, eu caí no meio da conversa. Não sei se o Walter está aí, eu acho que ele está desligado. Ele está ao vivo, mas só não está na câmera. Ele caiu. Se tiver alguma pergunta aí... Pessoal, se tiverem pergunta, podem fazer, tá? Só comentando sobre a questão da troca, né, de presidentes e tudo mais, a gente estava até conversando sobre isso, Nelson, no canal não, no grupo do Telegram, ou foi do WhatsApp, né? Para quem não sabe, o canal Falando de Guerra tem grupo do Telegram e do WhatsApp, que é um grupo muito bacana, eu adoro esse grupo, e a gente estava conversando justamente sobre isso, sobre essa questão da troca, né, dos presidentes, que é muito difícil você fazer uma política de Estado duradoura com uma volatilidade muito grande dos presidentes, né? Então, por exemplo, a gente conseguir fazer com que o BRICS, né, consiga se constituir, né, talvez mudar a sua função para, enfim, se tornar um dos polos, de fato, desse mundo multipolar, a gente precisava e foi o que o Walter falou muito bem também, a gente precisava de um posicionamento mais firme das lideranças do BRICS, né, mais constante, né, para que isso seja possível. Eu vejo que enquanto isso não for possível, o que vai fazer esses países do BRICS, de fato, agirem coesamente, de forma coesa, são as relações mesmo econômicas, né, e políticas. Vai ter que fazer justamente isso que você falou, escolher, né, qual é o lado que precisa estar. Agora, Raquel, não sei se você viu, se você lembra, poucos dias antes da invasão, né, russa na Ucrânia, o presidente da Argentina, o Fernandes, como que é o nome dele? Carlos Fernandes, eu acho. Carlos Fernandes, ele foi lá, conversou com o Putin, pediu ajuda para o Putin, né, criticou duramente o sistema dos Estados Unidos, como os Estados Unidos agem em relação à Argentina, e na primeira oportunidade que ele teve de se mostrar favorável, né, até pediu para entrar no BRICS também, na primeira oportunidade, eu estou falando aqui, Walter, a respeito do posicionamento do presidente da Argentina, que ele foi lá, né, poucos dias antes da invasão, ele visitou o presidente russo, Vladimir Putin, pediu apoio do Putin e até se cogitou a entrada da Argentina no BRICS, mas na primeira oportunidade, né, naquela votação da ONU para condenar, excluir a Rússia do Conselho de Direitos Humanos da ONU, a Argentina foi lá e votou favoravelmente, assim, para tirar a Rússia. Então, assim, eu acho que a Argentina deu um grande tiro no pé, né? Poderia ser mais um país a fortalecer o bloco, mas com essa votação contra a Rússia, agora ficou difícil. Eu acho que vai ficar difícil para os argentinos, né? E como o Walter bem colocou aí, é um mercado assim que tem 65% do PIB mundial, uma coisa muito grande. Então a Argentina vai continuar aí dependendo das boas vontades dos Estados Unidos e europeus, né? Walter, desculpa, acho que quando eu fui te chamar eu caí, você caiu, não sei o que aconteceu. Eu acho que o Walter por aí, Walter? Ele tá paradinho, acho que ele caiu de novo. Walter? Ô, Nelson, vamos conversando, então. Eu não sei se você... Eu acho que eu cheguei... vamos tocando barco. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser falar alguma coisa, pode falar aqui. Ah lá, Alberto Fernandes é considerado espião da OEA, Pacto Puebla. Não é de surpreender essa atitude, tá? Aí a Cacau falou o seguinte, a Argentina votou a favor, estranhei o Hernandes ter orientado assim. Será que orientou mesmo? Não sei se... Pode falar. Não, a votação ele votou contra a Rússia, né? Isso foi inegável, né? Sim. Não sei se você... Eu cheguei a te mandar, não sei se você viu, sobre a questão da China e da Índia em relação a alguns territórios, tá? Inclusive o Paquistão também está envolvido, gostaria de tá? falar sobre isso mesmo. Quê? Bem lembrado. Você gostaria de falar sobre isso? Eu também gostaria de falar sobre isso, porque são dois países do BRICS, tanto a Índia quanto a China, que estão enfrentando um problema territorial. Tem sérias divergências a nível de guerra, né?
Pois é, não, e inclusive a Índia, ela está ali tentando se equilibrar entre os Estados Unidos e a Rússia, porque a Índia tem boas relações comerciais com a Rússia, acho que depende muito do petróleo russo, a Índia, e ao mesmo tempo precisaria dos Estados Unidos caso houvesse uma invasão da China por conta desses problemas territoriais, tanto da China quanto do Paquistão. Como é que esses dois países que são do BRICS, né, podem resolver essa... O que você pensa disso, assim, Nelson? Olha, Raquel, assim, opinião particular, né? Eu acho que a Rússia deveria já há muito tempo ter chamado a China e a Índia numa mesa redonda, os três, e tentar resolver essas diferenças territoriais, né? Porque a briga ali é por causa de território. Tem a questão da Caxemira também, a disputa com o Paquistão que é fortemente apoiado pela China. E o Paquistão se tornou um player importante agora. Ele ganhou voz no mundo e criticou duramente os Estados Unidos. O Imran Khan, que era o primeiro-ministro, né, que ele acabou saindo do poder, ele disse, inclusive, que se ele fosse o primeiro-ministro na época que os Estados Unidos invadiu o Afeganistão, os Estados Unidos não pousaria nenhuma aeronave em solo paquistanês. E ele falou que é uma pena que eu não era o primeiro-ministro, porque que só levou à morte de muitos paquistaneses também. Então, assim, essa derrubada do Irã mostra também o poder dos Estados Unidos no sentido de guerra híbrida, né? Onde você não precisa colocar um exército para você derrubar um governo hostil. A guerra híbrida, você promove manifestações, você promove revoluções coloridas, como ocorreram lá na Ucrânia, né? Na Praça Maidan. Então, é através desse tipo de guerra que os Estados Unidos são muito expert e acabaram aí, derrubando o governo paquistanês, né? Lógico que nenhum jornal fala isso, fala que ele era corrupto, era isso, era aquilo, mas seria muita coincidência, depois dele criticar os Estados Unidos abertamente e logo em seguida ele cair, não seria muita coincidência, não. E outra coisa, muito importante, o Paquistão que tem sérias divergências com a Índia, né? Por essas questões territoriais, os paquistaneses elogiaram os indianos porque não se posicionaram contra a Rússia. Olha só onde chegou. Olha onde chegou essa guinada, digamos assim, a respeito dessa nova ordem mundial, dessa ordem multipolar. Então, assim, muitos países anseiam por isso, para não ficar dependente do sistema europeu e sistema americano. Vale lembrar também que o dólar está caindo, né? Caiu muito aqui no Brasil, não sei em outras partes do mundo, e isso foi em consequência dessas sanções, porque antes o dólar estava oscilando aqui no Brasil em torno de 5,60, 5,45, 5,50 e depois despencou, até outros dias atrás aí estava 4,70, agora acho que subiu um pouquinho, né? Mas caiu muito, mostra que o efeito bumerangue ele veio, né? Então, economia globalizada, um país da importância da Rússia em termos de commodities, né? Em termos do gás, em termos do petróleo, você sancionar um país da forma como está sendo sancionado é um verdadeiro tiro no pé para diversas potências. Quem vai pagar o preço é a Alemanha, que depende muito do gás russo, muito mais do que a França, muito mais do que outros países. Mais de 40% do gás consumido lá vem da Rússia. Agora, a alternativa que eles encontraram vai ser pagar o gás 5 vezes mais caro, importado de navio dos Estados Unidos, né? Tudo que os Estados Unidos queriam, estão conseguindo fazer com que a União Europeia compre mais de seus produtos. A Alemanha também vai investir mais em armas, coisa que não ocorria há muito tempo. Ainda no governo Donald Trump questionou os alemães que eles não investiam nem 2% do PIB na sua defesa. E agora isso vai começar a ser empregado até mais do que 2%. Então, veja como essa guerra na Ucrânia está sendo benéfica para os Estados Unidos, mas está sendo uma ruína para a Europa. Temos que lembrar que são quase 5 milhões de refugiados que estão adentrando em território europeu. Estão indo para a França, estão indo para a Alemanha, Polônia, República Tcheca e diversos outros países. Essas pessoas precisam comer, precisam tomar banho, precisam de roupas, precisam disso, daquilo, precisam de trabalho. Então, assim, essas pessoas chegando num país desse, vai roubar trabalho, vai roubar mão de obra, num bom sentido, né? Quando a gente fala roubar, porque vai ali ocupar um espaço que poderia ser um cidadão do próprio país. Mas
com a ocupação pelos refugiados, já vai começar a haver aí uma insatisfação também por parte da população que estão abrigando em massa os ucranianos. Uma coisa muito importante também que não podemos deixar passar, os ucranianos, as pessoas, né, loiras, né, brancas, dos olhos azuis, teve uma boa recepção em vários países. Já não ocorreu o mesmo com as pessoas de pele mais escura, com os negros, com os africanos. Então, assim, houve uma certa xenofobia, digamos assim, em relação às pessoas de pele diferente, de olhos também diferentes, né? Deixa eu ver se o Walter está aí. Estou aqui. Oi, Walter. Caiu meu Deus, não acredito que ele caiu de novo. Tá complicado para o Walter. Então, só lembrei de um negócio aqui, Raquel. Então mostra assim, o Paquistão elogiar a Índia é uma coisa assim surreal, inimaginável você parar para pensar, né? Então esse elogio vem de certa forma mostrar o quão muitos países estão insatisfeitos com essa ordem que domina o mundo. Não, assim, a gente está tá realmente assim num ponto que qualquer país que tenha potencial, né, de se tornar uma potência, está tentando mesmo se caminhar para isso, está vendo oportunidade nisso, né? Agora, eu acho assim, a Rússia deveria ter colocado os chineses e indianos para conversar já há algum tempo, arrumar essa postura de intermediária, de uma liderança, porque mesmo esses países tendo essas divergências, eles não pensam em sair do BRICS. Tanto é que a Índia vai continuar comprando da Rússia e vai pagar em rublos, assim como até a Arábia Saudita, que é aliada dos Estados Unidos, vai pagar na moeda chinesa, acho que é yuan, né? Vai pagar em yuan. Uhum. Aqui, então, o pessoal tá comentando bastante aqui, pessoal. Obrigada por comentar. Não deixa de deixar o like aí, compartilhar a live. Deixa eu ler aqui alguns comentários, Nelson. Se tiver alguma pergunta aí, alguma coisa para a gente poder dialogar. Qual foi a decisão do ministro Paulo Guedes sobre o BRICS? Você sabe sobre isso? Eu vi que o Brasil não aceitou a proposta da Rússia a respeito do sistema econômico que a Rússia propôs. Isso. Mas isso foi muito recente, você viu? Então, o Brasil não aceitou, que a Rússia propôs um pagamento, né, entre os países do BRICS. Brasil, Índia, China, África do Sul, a Rússia. Mas o ministro ele foi contra, porque ele não defende o SWIFT, esse sistema do jeito que está. Ele também é contra. Mas ele quer que seja uma coisa mais global, e não somente limitado aos países do BRICS. Esse é a posição do Brasil até agora. Voltou, Walter! Estou caindo mais do que moeda de país de terceiro mundo. Você está caindo mais do que o Neymar, o Walter? Neymar não cai mais do que moeda de terceiro mundo, Nelson. Mas vamos lá. Está caindo mais que o dólar agora, nesse exato momento. Está caindo mais que o dólar. Vamos lá, eu perdi um pouquinho do bonde da história, mas eu queria pegar só uma fala do Nelson, né, com relação dos europeus, com relação à situação, né, de sanções que a gente vê sendo impostas, essas coisas da Amazônia. E aí eu sou muito crítico do seguinte, por exemplo, nós damos muita munição, lamentavelmente, no Brasil a gente dá muita munição para os nossos opositores. A Amazônia é um caso muito emblemático, porque governo após governo nós não tratamos direito daquela região como ela deveria ser tratada. Ela tem uma imensidão de riquezas que é conhecida por nós e pelo mundo, mas os nossos governantes, e aí são todos, inclui todas as siglas, alguns mais, outros menos, não dão a devida importância para aquela região. Então, o que é que ocorre? A gente acaba fortalecendo qualquer discurso em relação à Amazônia. Então, isso, além de fortalecer, isso ajuda a nos separar. Então, quando, por exemplo, o europeu fala, existem os discursos dos idiotas lá, como tem dos idiotas aqui, de dividir um corredor amazônico, é uma coisa absolutamente estúpida. Não tem. Lembrando que, ainda na época do Fernando Collor, foi dito que nós não tínhamos como cuidar adequadamente da Amazônia, porque os recursos nossos sempre foram muito limitados, por N problemas. E nós temos uma parceria financeira muito grande dos europeus, justamente dos europeus, Alemanha e Noruega. Então, a pergunta que ficou
Ao longo desses anos, esses investimentos foram feitos adequadamente por nós brasileiros? Não. E aí, repito, mais uma vez, nós acabamos dando munição para apanhar de graça. Se nós fizéssemos 70% do que a gente recebe desses dois países que enviam esses fundos para que a gente cuide da proteção da Amazônia e dos povos que ali existem, nós não teríamos como apanhar do europeu e teríamos sim como rebater todas essas críticas deles. Então, dito isso, a gente parte aqui para um segundo momento, que é a questão dos governos e BRICS. Quando a gente fala de BRICS, então cada país tem suas nuances políticas. Então, por exemplo, o atual governo do Brasil, ele deu um tiro enorme no pé no próprio BRICS. Vamos lembrar que no início da crise da pandemia, por falas descontextualizadas e inapropriadas, foi feita uma série de críticas ao governo da China, que é o nosso maior parceiro comercial. Então, quem trabalha com economia não trabalha com ideologia, trabalha com números. Então, quando se monta um bloco econômico, está se pensando em economia e não em ideologia. Se for para pensar em ideologia, monta-se um outro bloco, que não foi o caso aqui nem de ser montado o bloco por esses países em si. Foi a partir de uma empresa de análise da economia que viu que o potencial econômico nessa nova era apontava para esses países, esses 4 países, que depois agregou-se mais um, que é a África do Sul. Então, gerou uma pequena instabilidade, essa instabilidade vem agora sendo superada, e isso, para um bloco que tem esse potencial, tem que ser superado. Hoje, porque a China e a Rússia, mais especificamente vou pegar aqui a China, que ela tem uma posição política diferente do que tem o atual governo brasileiro, que é sabido, e aqui falando claramente que o governo brasileiro, o presidente e os filhos dele, lamentavelmente, têm uma visão muito distorcida com relação a algumas coisas de política externa, gerou uma saia justa para a economia brasileira muito grande. Nós ficamos numa situação extremamente delicada, e com relação ao bloco BRICS, isso fortaleceu justamente os opositores, que não interessa ver esse bloco crescer. Então, quando se tem uma briga interna ou divisões internas, isso fortalece os adversários. Então, nesse sentido, é quando nós, e aí Nelson colocou bem, a gente precisa sair de cima do muro. Então, hoje, qual o problema que tem a China para o Brasil? Não existe esse problema hoje, pouco, mas para quem investe na economia, o maior investidor do Brasil são os chineses. Negociar com um player gigante como a China necessita de pés no chão, e que um governo, Brasil, ele tem um plano de Estado e não um plano de governo. Então, saiu o governo da era Lula, Dilma, Bolsonaro. Houve oscilações, e a oscilação na saída do PT, da era do PT para a era do Bolsonaro, foi uma oscilação muito forte, e durante esse governo, ela foi ainda no finzinho, agora pior ainda. Houve essa crise por conta da pandemia, que afetou todos de forma mais ou menos, agora ela vem diminuindo, e aí é o momento de ter um fortalecimento. Então, veja, se nesse contexto o governo chinês é daquele tipo que eu vou guardar uma mágoa, o que é que poderia acontecer? O Brasil, eu não negocio mais com o Brasil, eu vou passar a cobrar todo o investimento que foi feito no Brasil, que, diga-se, não é pouco. Hoje nós devemos muito mais à China do que aos Estados Unidos, então, literalmente, a gente está muito mais na mão da China, se for falar assim economicamente, mas, ao mesmo tempo, esse estar na mão, se nós tivermos um plano para onde queremos estar nos próximos 10 anos, é um fortalecimento muito grande que a gente pode tirar. A China precisa muito do Brasil. Existe uma série de commodities que nós temos que atendem os chineses. Os chineses hoje nos atendem muito mais hoje numa cadeia logística e de alguns produtos que nós não temos. Então, por que não passar por cima dessas bobagens de o partido isso, aquilo outro, ou aquelas frases infelizes que a gripe comum é gripe, uma série de coisas que, ao invés de avançar no bloco, ela simplesmente parou. Então, algumas negociações que esse bloco poderia ter. Eu acho que o Walter caiu. Acho que o Walter caiu de novo. Caiu Poxa, mais que que o pena. Walter. Oi? Mais que dó. Pegando o gancho do que o Walter está falando, até ele voltar então, eu costumo dizer assim, eu sou apartidário, né? Eu não brigo por governo, não analiso
assim, não sou defensor do governo A, B, C ou D. Eu defendo as ações do governo A, B, C ou D, entendeu? Eu não brigo por político, nem gosto de tocar muito nesse tema, mas eu concordo com o Walter plenamente, no sentido de que o nosso presidente, quando o Donald Trump estava no poder, ele era muito alinhado com os Estados Unidos e fez muito descaso, ao meu ver, ao BRICS. O Bolsonaro, quando o Trump estava no poder, fez muito descaso ao BRICS. Então, assim, ele foi muito na ideia do Trump e praticamente ele comprou os amigos e os inimigos dos Estados Unidos. Com a saída do Trump, e a entrada do Joe Biden que antes mesmo de chegar ao poder já fazia duras críticas ao governo brasileiro sobre essa questão do desmatamento e tudo mais, Bolsonaro se viu ali numa saia justa sem aquele apoio que ele tinha de Donald Trump. Então, assim, houve aquele entreveiro entre os dois presidentes, né? Bolsonaro chegou até a dizer que quando acaba a saliva tem que ter a pólvora. E de lá para cá as relações entre o Brasil e os Estados Unidos degringolaram de vez. Aí o Brasil não poderia ficar como uma ilha, né? O que o Bolsonaro começou a fazer? Aí é uma parte que eu condenei no primeiro momento essa ação dele dar apoio irrestrito ao Donald Trump, inclusive o Brasil, que teve aquela política, né, de boa vizinhança com todo mundo, criticou duramente a Venezuela, que também, né, tem lá seus problemas, quis reconhecer Jerusalém como a capital de Israel em detrimento aos interesses palestinos, coisa que o Brasil nunca tinha feito antes. Ô, Walter, eu estou complementando um pouquinho o que você está falando, já te passo a palavra, tá bom? Só para mim não perder meu raciocínio aqui. Certo. Eu estou dizendo, Walter, que eu não sou partidário, eu sou apartidário. O governo que está aí, se ele fizer coisas boas, eu vou aplaudir, se fizer coisas ruins, eu vou criticar. Então, quando Donald Trump estava no poder, o nosso presidente, não sei se você concorda com isso, Walter, ele fez muito descaso do BRICS. Ele se alinhou muito ao Donald Trump, aí cogitou o Brasil entrar na OTAN, né, até que se tornou aí aliado extra-OTAN e tudo mais, e tentou reconhecer ali Jerusalém como capital de Israel em detrimento aos desejos, aos anseios palestinos, coisa que o Brasil nunca tinha feito antes. Então o Brasil começou a tomar partido em prol dos Estados Unidos. Com a saída do Donald Trump, chegou o Joe Biden, que na sua campanha eleitoral já começou a pegar no pé do Bolsonaro, criticando sobre a questão da queimada, a questão da Amazônia lá, e os dois presidentes trocaram farpas. Você lembra daquela frase que o Bolsonaro disse, quando acaba a saliva tem que ter a pólvora? Então, assim, de lá para cá, o Brasil e Estados Unidos, essa relação degringolou de vez. Não teve mais aquela mesma irmandade, né, como, entre aspas, igual estava tendo na época do Trump. E o Brasil não podia ficar parado igual uma ilha. E o que o Bolsonaro fez a partir de então? Que daí a parte que eu critiquei, a parte dele se alinhar tanto ao Donald Trump. Mas aí a parte que eu vejo que ele fez certo foi se aproximar novamente da Rússia, do BRICS, e se aproximar da China. Eu concordo com você, o que você disse, Walter, criticou muito a China. Como que você critica seu maior cliente, seu maior comprador, né? Se você tem uma loja, você vai desfazer do seu cliente, aquela pessoa que mais compra de você, você vai desfazer dela. Então, realmente, o Bolsonaro ele começou seu mandato muito ruim. Agora, ele se alinhou à Rússia porque o Donald Trump não estava mais no poder nos Estados Unidos. Vejo dessa forma. Eu acho que seria pior do Brasil ainda se Donald Trump estivesse lá, porque o Brasil comprou os amigos e os inimigos dos Estados Unidos. Vocês lembram da situação do Irã, quando os navios iranianos vieram e ficaram sem combustível no porto lá do Paraná? O Brasil não queria abastecer os navios iranianos, porque senão os Estados Unidos iam sancionar. Então o Brasil comprou a briga dos Estados Unidos. Não queria abastecer o Irã, porque o Irã estava sendo sancionado. Exato. Então hoje o Brasil está com uma postura diferente, mais pró-Rússia, mais pró-BRICS do que pró-Estados Unidos. Aí, Nelson, eu vou até aprofundar mais. Na realidade, a gente não está com postura diferente. Continua a mesma coisa, só que eu estou indo de acordo com o meu sabor. É o que eu digo. Nós não temos uma política de Estado, é uma política de governo. Então, a postura atual do presidente é... Exatamente. Aquele cara que me tratou mal, amanhã eu passo a tratar bem o outro. Então, é briga de menino pequeno. Então, ele não aprendeu o jogo grande.
Então, vamos lembrar, os Estados Unidos, quando terminou a Segunda Guerra Mundial, ele foi um dos países que mais recebeu nazistas no mundo. Os grandes cientistas nazistas foram disputados entre soviéticos e americanos. Aonde é que estavam as questões éticas e morais desses dois países? É um jogo de interesse e uma política de Estado, o que o Brasil não tem. Eu costumo brincar muitas vezes com jogos de discussão, quando se falam com questões ideológicas, e coloco Brasil e China em 1960 e dispara a corrida de lá para cá. Passados esses praticamente 60 anos já, aonde está a China e aonde está o Brasil em termos econômicos, em termos sociais e uma série de outras coisas. Muitos aqui vão falar, não, a China não tem liberdade. Sim, a China nunca foi uma democracia em nenhum momento da história dela. A China é um dos países mais antigos do mundo, são 4.000 anos de história, nós temos pouco mais de 200 anos de história. Passamos 100 anos após a descoberta, aqui largado para todo mundo. E nesse contexto, onde essas briguinhas internas dentro do Brasil, muitas vezes alimentadas por nós... Caiu. Puxa vida, hein? Eu vou aproveitar essa queda do Walter para te fazer uma pergunta, Nelson, que eu já estava querendo fazer há um tempão. Fica à vontade. Na verdade, assim, é pergunta de leiga, completa leiga, tá? A gente fica falando, né, acabamos de conversar sobre a questão do poder econômico do BRICS e tudo mais, mas eu fico me perguntando em relação ao poder militar, o BRICS. Imagina o BRICS como um grupo, um bloco militar. É forte, por exemplo, o suficiente para enfrentar toda a OTAN junto, por exemplo? Eu não sei, eu não entendo nada disso. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Em termos militares, bem interessante sua pergunta, Raquel. Em termos militares, antes dessa invasão russa na Ucrânia, como que as pessoas comparavam, como que as pessoas colocavam uma confrontação entre a Rússia e a OTAN, por exemplo, né? Colocavam equivalentes e dando uma certa vantagem para a OTAN em termos de meios convencionais. O próprio presidente... Só a Rússia e a OTAN, sozinha, né? A Rússia sozinha. Exatamente. Então as pessoas davam uma certa vantagem para a OTAN, um pouco mais de força para a OTAN no sentido de guerra convencional. O próprio presidente russo, Vladimir Putin, ele admitiu isso, que a Rússia não teria meios de enfrentar a OTAN em meios convencionais, mas em meios nucleares ela tem. Em meios nucleares, a Rússia é o país mais poderoso do mundo, né? Pode enfrentar toda a OTAN. E se unir com a China, que a China também ela tem um pragmatismo muito grande, não gosta de fazer estou com você, Rússia, ou estou com você, Ucrânia, né? Fica fazendo aquele jogo meio termo. Você caiu, Walter, já mudamos o assunto aqui, viu? Deixa eu falar. O que eu tinha falado, eu peço mais uma vez desculpas, porque realmente aqui na minha região o provedor ele está com problema e ele tinha me avisado já para o pessoal aqui que está oscilando, alguma coisa ocorreu que não é, enfim, não sei bem o que é o problema técnico, mas só para matar aquela sequência, assim, para entender hoje a questão governo Brasil. Nós estamos num momento de transição política, esperamos que essa transição, o governo que está aqui, se vai ficar ou não, ou o que vier, mas que pensem o projeto Brasil, ou usar até o próprio bordão desse governo, que diz o seguinte: Brasil acima de todos. Então, deveria ser. Então, inclusive, alguém aqui num grupo comentava com relação da Amazônia, a exploração que está de minérios. O atual governo ele comete uma série de equívocos que não consegue se encaixar dentro de uma política econômica global. E aí, nosso tema, tratando de BRICS, aonde nós estamos perdendo o bonde. Este bloco tende a crescer muito se nós tomarmos parte dele e um ator participativo. Capaz, primeiro, para a gente fazer parte de um bloco qualquer que seja, temos que resolver nossos problemas internos. E as questões ambientais brasileiras, elas são questões muito relevantes. A gente se dói muito quando o europeu vem meter o dedo na ferida, mas a pergunta, a gente está errado. Erramos sistematicamente. Nós destruímos as nossas florestas a uma velocidade muito grande, eliminamos nossas populações indígenas, aí a desculpa que se dá, a desculpa do incompetente, não, mas o europeu fez isso, o americano, não interessa essa altura do campeonato. Eu não posso medir o meu erro pelo dos outros. O erro dos outros eu não posso repetir para mim.
eu tenho que consertar o que eu estou cometendo de erro. E aí, nesse ponto, quando eu resolvo as minhas questões internas, eu não dou espaço para que ninguém venha falar mal de mim. E aí, o segundo momento, que é num planejamento de Estado, você reduzir as camadas de pobreza e educação no Brasil. A Raquel pode muito bem colocar hoje a educação no Brasil, se for colocar no patamar que é na Rússia, que é na China, por exemplo, a gente está perdendo um espaço gigantesco. A China conseguiu reduzir a desigualdade de educação a níveis impressionantes. O brasileiro não tem ideia do que é a China. A imagem que é pintada para o brasileiro da China é a imagem que é plantada pelo americano, que é um pessoal que vive muito pobre, ao nível da miséria. Esse número foi reduzido de forma drástica por conta de uma política que iniciou-se lá na década de 60 e visava fazer com que a China alcançasse o que ela tem potencial de ser em 50 anos. Aí é quando eu digo, aonde o Brasil está hoje? Nós temos hoje índice de pobreza muito grande, a desigualdade social enorme, problemas internos que não foram plenamente resolvidos. As questões ideológicas, a Rússia tem as questões deles, os chineses, os sul-africanos, os indianos e o Brasil. Essas questões, quando eu passo a entrar dentro de um bloco, elas não devem entrar numa pauta da discussão. As questões internas chineses não dizem nada em relação a um bloco que se propõe a mudar uma bipolaridade econômica. Então, se eu não assumo uma posição, como o Nelson aqui colocou, de sair de cima do muro, ver o governo do Lula porque é dito esquerda, e chega um governo que é direita, então eu não vou entrar num BRICS porque a China é comunista, porque a Rússia é comunista, então você não quer fazer parte de uma nova economia e aonde você quer ditar regras nessa economia mundial. Então, aonde é que está o planejamento de Estado? Aí entra um planejamento de governo, uma coisa localizada que dura apenas 4 anos. Nesse sentido, é que o Brasil, de certa forma, está perdendo o bonde chamado BRICS. Se o BRICS deixar de existir, essas economias continuarão sendo o que são, mas não terão a mesma força se tivessem juntas. Se permanecer junta e o governo, aqui, vou falar especificamente do Brasil, nós trabalharmos da transição desse governo, ficando ou não do que vem, de olha, seja lá o que tiver, a gente mantém uma agenda aberta do BRICS, porque temos a ganhar com isso. Independente se é o Lula que ganha, se é Marina, se é o tio Patinhas, se é a turma do Chacrinha, não importa. Para onde é que o Brasil quer estar nos próximos 10, 20, 30, 40, 50 anos? Quais são os nossos objetivos a serem alcançados? Então, isso faltou de vários governos. Aqui eu lembro para alguns, e aqui eu não estou puxando brasa de governo A ou B, mas quando um governo comete equívocos, e quando nós cometemos equívocos, temos que ser plenamente cientes de admitir os nossos erros. O Lula, eu nunca votei nele, deixa muito claro para alguns, mas tem alguns pontos que são muito interessantes. Para mim, que analiso defesa, tem algo que foi muito pouco compreendido por alguns, mas ele trouxe uma pessoa no início do governo chamado Mangabeira Unger, é um brasileiro que mora mais tempo fora do Brasil, não fala nem direito português, mas esse indivíduo veio para aqui para pensar o Brasil enquanto nação-estado. Era o indivíduo que ia pensar o Brasil futuro, e não está pensando o Brasil daqui a um ano, das crises da seca no Nordeste, ou do desmatamento da Amazônia, ou dos problemas de poluição em São Paulo, não. É o Brasil de 50 anos. Então, é a ideia que teve os russos após o período, a crise enorme que passou o fim da antiga União Soviética, a Índia, que vem superando, tem problemas enormes internos, a Índia, e a China. A China tem a gente copiar de exemplo, porque o Brasil está mais ou menos no mesmo patamar de uma China do que uma Coreia do Sul, em termos geográficos e em termos de potenciais de commodities. E aí essa pessoa, ele veio para pensar individualmente e convocar as várias lideranças políticas desse país para se dar as mãos. Mas o que houve é uma coisa que se diz aqui no Nordeste, tem em Pernambuco especificamente, que é o efeito do caranguejo. Diz o seguinte, uma corda de caranguejo, quando se coloca num balde, eles tentam sair do balde. Aquele que está mais próximo de sair do balde, o que vem embaixo puxa e ele cai. E eles nunca saem do balde. Então, enquanto nós não conseguirmos nos livrar desses grilhões de atrasos internos que acabam fortalecendo muito mais quem está fora do que aqui dentro, o Brasil vai viver o país do futuro eternamente sem sair do lugar. E a oportunidade de ouro, mais uma vez, nos bate à porta. Essa conglomerado
que é o BRICS, que ainda não conseguiu decolar. O BRICS, a gente aqui falar muito sinceramente, o BRICS ele continua sendo uma palavra muito bonita, que soa, é um bloco de 5 países com um potencial gigantesco, repetindo, 65% do PIB mundial. Os Estados Unidos não têm isso. Não tem isso. Os Estados Unidos hoje vive uma crise interna sem precedentes. Quem estuda economia aqui sabe muito bem que hoje não interessa, inclusive, para o globo, que os Estados Unidos quebrem hoje. Se quebrar, a gente vai viver uma crise como foi da década passada a quebra da Bolsa de Nova York, porque a dívida interna americana ela é uma coisa quase que impagável. Os Estados Unidos começam a viver crises internas, problemas de economia e uma inflação, coisa que eles não sentiam há muito tempo. Então, essa nação ela vai cair, vai entrar no nível de pobreza? Não, não vai. Mas é um ciclo natural quando uma potência encerra e outra ascende. Assim foi com Roma, foi com os mongóis, foi com os otomanos, foi com o Império Britânico. E assim também está chegando o momento de transição. Vivemos hoje o momento de transição para a ascensão de uma nova ordem econômica e uma nova ordem que vai ditar regras. E aonde nós queremos estar, o Brasil? Estamos sendo convidados para esse bloco, aliás, não é nem convidado para esse bloco, foi visto que nós temos esse potencial, e quem viu não foi o brasileiro, não foi o russo, não foi o chinês, foi uma empresa americana de investimentos, e ela não está nem aí para os Estados Unidos, ou para a China, ou quem quer que seja. O que interessa para a Goldman Sachs é lucro. E quando a Goldman Sachs, que fez esse levantamento e viu, caramba, a potência econômica do próximo século não é a União Europeia, não são os Estados Unidos, não é a China individualmente. Se esses 5 países, aliás, os 4, que não eram nem 5, Brasil, Rússia, China e Índia, se unem, é um bloco que passa a ditar regras. Mas esse bloco só passa a ditar regras se eles conseguem resolver internamente questões essas que hoje são influenciadas negativamente através da chamada guerra híbrida, como o Neuspin colocou, que é uma guerra não travada com armas. Hoje, a Índia, por que de repente houve essa maior aproximação dos Estados Unidos com a Índia? Por conta dos problemas históricos dos indianos com os paquistaneses? Ou algumas questões mal resolvidas com os indianos? Não, porque é uma nova ascensão econômica que começa a dar sinais. Se esse bloco ele se une com mais força, o americano vai perder paulatinamente esse poderio. Então, vai desde o movimento de falava-se aqui do SWIFT, se pensa, já houve várias discussões, reuniões periodicamente dos membros do BRICS, para pensar uma nova moeda, que hoje já foi visto que o dólar já passou o momento do dólar, então há que se pensar. Eu vou trocar o quê? O dólar hoje é uma moeda que ela tende a oscilar muito, alguns mercados já não trabalham diretamente com dólar. E aí, repito, onde nós vamos estar? Vamos deixar passar mais uma vez, Brasil, o bonde da história? Quantas vezes nós vamos ficar à mercê de, olha, somos os coitadinhos? Não, a gente tem que parar de pensar coitadinho. Cometemos erros, sim. Quem nunca cometeu erro como nação? Uma nação que quer chegar à potência, ela não pode ficar temendo dos seus erros. Tem que reconhecê-los e saber superá-los. Hoje, uma coisa que muita gente se dói aqui, e quando nós somos criticados com relação à Amazônia por conta dos europeus, eu pergunto aonde eles estão errando nas críticas. Aonde é que tem a falha da crítica? Quando o europeu faz uma sanção ao Brasil, ótimo, deixa ele fazer as sanções dele, então vamos fazer a nossa parte, reduzir o que nós estamos cometendo de erros internos, melhoramos a nossa produção e buscamos outros mercados, por que não? Fizemos isso? Não fizemos. E aí, repito, trabalhamos os nossos parceiros do BRICS para melhorar essa relação de uma sanção da Europa ou dos Estados Unidos? Não. O Brasil aumentou suas exportações para a China? Não. A relação comercial Brasil-Rússia aumentou? Não. Agora o governo Bolsonaro, no fim, veio criar uma aproximação maior da Rússia, mas esse processo ele deve ser feito não em meses, né? Então, agora, no final... É todo um processo que precisa ser feito dentro dos países do BRICS, né? Essa guerra híbrida está sendo enfrentada por muitos países do mundo, inclusive pelos países do BRICS. Então, a gente precisa superar uma guerra híbrida, né, para a gente conseguir fazer as nossas próprias transformações, para a gente conseguir se estabelecer de forma estável, a ponto da gente conseguir ter uma política de Estado e não de governo, né? Isso. E só para fechar essa parte e jogar para vocês, antes que caia a minha internet também, espero que não venha cair mais, aí eu deixo aqui a pergunta que vale, inclusive,
provocar os nossos ouvintes, o que é que vocês pensam aonde nós vamos estar daqui dos próximos 10 ou 50 anos? Né? E aí fica para a gente esse questionamento. Temos um momento agora de transição política, esperamos que quem quer que seja, que assuma ou permaneça, tenha coragem de pensar Brasil como Brasil, e não Brasil como o meu partido ou o meu grupo ideológico. E aí eu conclamo, todos nós aqui temos nossas preferências partidárias e tal, mas acima de tudo, aí eu pego o bordão do governo, o Brasil tem que estar acima de tudo, e não é o partido acima de todos. E aí, seja lá quem for, transição de governo. O governo Lula, quando saiu, passou o que tinha para o seguinte, a Dilma passou para o próximo. Sim, mas e o plano de governo entre esses? Foi seguido de um para o outro? Lamentavelmente, na política brasileira, quando um governante produz algo de bom, o próximo ou para o projeto ou não continua, e aí vai na mesma coisa a nível mundial. Então, hoje, o Brasil não vive para dentro de si. Nós vivemos uma realidade global e não tem como fugir. Ou a gente encara isso, ou então vamos ficar perdendo esse bonde mais uma vez e sofrendo. E no Brasil, a gente pode ter problemas maiores no sentido onde as castas vão ficar mais evidentes. Essa crise da Covid no Brasil ficou muito claro uma coisa: os ricos ficaram muito mais ricos e os pobres muito mais pobres. É claro que a brasileira se tornou mais... Te interrompi, Walter? Não, eu só queria... Eu queria acho que a gente já pode, Nelson, acho que a gente já pode ir encaminhando para o final da live, que a gente já está com 1h20 de live. E aí eu queria pedir para você continuar aquilo que... porque assim, a gente estava falando sobre aquela questão da potência bélica do BRICS, você continuar. E se você quiser já falar as suas palavras finais também, fica à vontade, aí depois eu passo para o Walter também encerrar. Tá, então eu vou continuar respondendo, aí eu faço as minhas considerações. Só pegando um gancho aí do que o Walter está falando, eu concordo plenamente que o Brasil tem o governo tem sua parcela de culpa, assim, questão das queimadas, tudo mais, né? Mas temos que entender que arrumar uma desculpa para colocar sanções na Rússia, né? Os Estados Unidos, os países europeus ali, insuflaram, né? E estimularam a Ucrânia com aquela narrativa de querer entrar na OTAN, de União Europeia e tudo mais, de querer colocar mísseis nas fronteiras da Rússia. Quando falamos em protecionismo europeu, independente do Brasil estar fazendo a cartilha, essa é uma visão que eu tenho, poderia o governo estar fazendo tudo certinho, mas não está fazendo, né? Isso é um ponto. Mas mesmo que tivesse, eles vão preferir, nessa crise, né, nesse efeito bumerangue que está vindo no mercado europeu, proteger o seu mercado interno. E, independente do Brasil estar fazendo o seu dever de casa, eu creio que eles aplicariam, restringiriam os produtos brasileiros da forma que eles anunciaram que vão fazer, né? Esse é um ponto. Sobre a questão da defesa, que você tinha me perguntado, né, sobre o BRICS fazer frente à OTAN. Os Estados Unidos é aliado do Brasil desde o final da Segunda Guerra Mundial. E quais equipamentos de ponta o Brasil tem? Quais carros de combate o Brasil tem de ponta? Aliás, né, muito se fala no Osório, que o lendário carro de combate Osório, para quem não conhece, nunca ouviu falar, depois pesquisa no Google, ele foi derrubado pelos Estados Unidos. Eu já vi jornalista aqui, grande, falar que não, que os Estados Unidos não tem nada a ver com isso, né? Porque era difícil a montagem, que as peças do Osório eram uma peça de um país, outra peça de outro, e era uma dificuldade danada para se montar o carro de combate. Mas mesmo assim, quando a Arábia Saudita precisou, os Estados Unidos foram lá e meteram o dedo e derrubaram ali a concorrência brasileira. Então, os Estados Unidos nunca quiseram que o Brasil tivesse um desenvolvimento tecnológico, armamentístico forte. Ao contrário de Israel, que tem os equipamentos de ponta dos Estados Unidos, nós nunca vimos isso dos Estados Unidos em relação ao Brasil. Aquele velho exemplo, né, que eu sempre falo nas lives, como que é um relacionamento de amigos, né? Um amigo, você senta numa mesa para tomar uma cerveja, tá ali de igual para igual, aí vem um garçom te servir ali. No Brasil seria o garçom, não menosprezamos o garçom, viu, gente? Me entenda. Nessa relação comercial, quem senta na mesa com os Estados Unidos são os israelenses, os ingleses, a Alemanha, os franceses, todos esses países que os Estados Unidos colocam armas de ponta, equipamentos bélicos de ponta, e nunca
nunca quiseram que o Brasil se desenvolvesse. Então, na minha visão, o que falta no BRICS é uma coesão, né, ser mais coeso, e aprimorar na parte da defesa. Inclusive, nessa última visita que o Brasil fez, né, que o nosso governo fez lá para o presidente Putin, eles falaram que ia, sim, tratar do tema defesa. Só que depois, logo em seguida, veio a guerra e ninguém mais se falou sobre isso. Nós não sabemos o que foi acertado ali, o que foi tratado ali, mas algo deve ter saído. E talvez esteja em oculto ainda, e não sabemos o que é. Tomara que evolua. O Brasil precisa sair dessa esfera de influência, de querer adquirir somente equipamento de terceira, quinta geração, lá para trás dos Estados Unidos, dos anos 60, dos anos 50, e querer avançar mais. É a primeira vez na história que o Brasil adquiriu os caças Gripen, né? Os caças de geração atual. O Brasil nunca teve caça de geração atual igual está tendo esse, mas é muito pouco para o Brasil. O Brasil é um país continental, gigantesco. O Brasil precisa de defesa antiaérea, o Brasil precisa de carros de combate modernos, o Brasil precisa de veículos de transporte, o Brasil precisa de uma série de coisas. Então, não pode ficar dependendo de um país que sempre quis ver o nosso país como vassalo, né? Como o escravo da questão. Eu creio que a Rússia, a China e a Índia, eles estão muito mais integrados no BRICS do que o Brasil e talvez a África do Sul. Eu considero que o Brasil seja até o último, né? Coloco o Brasil não sei se vocês concordam comigo, em termos de interesse no BRICS. Eu coloco o Brasil na última colocação. Eu vejo Índia, China e a Rússia como mais integrado nesse sentido. Basta ver que a cooperação em termos de defesa entre Rússia e China, ela é muito grande. De uns tempos para cá, que os chineses se desenvolveram bastante, que estão desenvolvendo as suas próprias armas. Mas, por muito tempo, os chineses compravam equipamentos soviéticos e fazia uma espécie de tecnologia reversa. A Índia tem parceria com a Rússia, no qual a Rússia monta carro de combate lá, e também, se não me engano, o Su-27, que é um caça russo, né? O Su-27 fabricado também no território indiano. Então, assim, essas coisas servem de exemplo para o Brasil. O BRICS deve ser mais unido nesse sentido para poder fazer frente à expansão dos Estados Unidos e também da OTAN. Então, é isso. Se alguém tiver alguma pergunta depois, mas já vou fazendo, então, minhas considerações finais. Agradeço, Raquel, por ter me convidado aqui para a sua primeira live. Agradeço ao Walter aí também, meu amigo camarada aí, já há algum tempo. A gente sempre faz as lives juntos. E quem quiser, quem não conhece o canal Falando de Guerra ainda, basta pesquisar aí canal Falando de Guerra. E quem não conhece o canal da Raquel, vamos apoiar aí também, vamos se inscrever. E é isso aí. Obrigada, Nelson. Walter, você quer aproveitar que você está online e fazer suas últimas considerações? Ótimo. Deixa eu pegar, né, o gancho do Nelson, né, falando dessa parte em termos de defesa, né, pensando o BRICS como defesa. Hoje nós vemos o seguinte, eu questiono muito em muitos grupos a que serve, para que serve a OTAN. Então, a OTAN hoje virou uma força mercenária policialesca. Mercenária porque atende interesses econômicos de um bloco econômico que, num primeiro momento, a proposta foi boa, conseguiu uma coesão, o bloco europeu, mas desde o final da antiga União Soviética, o que é que vem ocorrendo perdeu-se o sentido da OTAN. A OTAN foi criada para se contrapor ao antigo bloco soviético, que posteriormente criou o chamado Pacto de Varsóvia. Ao fim da União Soviética, acabou-se o Pacto de Varsóvia, então, em tese, se imaginaria que não teria sentido a existência mais da OTAN e que, pouco tempo depois, ela iria ruir por si só, que não foi o que ocorreu, muito pelo contrário. A OTAN começou a expandir-se, inclusive aqui é importante frisar que houve um acordo de cavalheiros entre a nova Rússia, a Federação Russa, e o Bloco Ocidental, para que eles não avançassem sobre aquelas regiões, né, até que se estabilizasse a economia, enfim, coisa que não foi feita. Então, aproveitando-se da fragilidade que vinha da antiga União Soviética, cresceu, avançou, houve um governo muito delicado antes do Vladimir Putin, que foi o pior para os russos, onde eles avançaram de forma abrupta. Quando o Putin sobe ao poder, o Putin viu que esse avanço era inexorável
ele jogou uma peça de mestre para quem joga xadrez. Ele pediu para ser admitido à OTAN. Por que não? Olha só, a OTAN não precisa de parceiros fortes. Qual o parceiro mais forte que a OTAN poderia ter no globo, senão a própria Rússia, que é a maior potência nuclear? Isso não foi feito. Bom, aí vem a questão aqui dos BRICS em termos de potencial militar, potencial bélico. Esses países juntos, o Brasil que tem o menor potencial bélico, mas tem um potencial de materiais e tem uma capacidade industrial que pode ser fomentada para alimentar uma indústria de defesa. Hoje nós temos um parque de defesa bastante considerável, né? E nesse ponto a gente tem parceiros de peso, os russos e os chineses, militarmente falando. A China, para alguns que pouco conhecem, criticam muito da ONU, mas hoje o maior parceiro militar da ONU se chama China. Quem mais investe na ONU, em termos financeiros e de envios de tropas às zonas de conflito onde a ONU atua, é justamente os chineses. Quais as razões? Isso caberia outra discussão. Então, esse bloco, num segundo momento, pode pensar, sim, em ter acordos e parcerias de autodefesa, né, de uma proteção mútua. Por que não? Os benefícios são inúmeros que podem ser conseguidos. Uma cooperação técnico. Quando se fala em defesa, muita gente, são gastos. Sim, você tem um equipamento bélico, é algo como a gente ter lá na farmácia um comprimido para dor de cabeça, o que seja. A gente espera nunca usar, mas se a gente tiver aquela dor de cabeça, não tem, você vai ter que sair debaixo da chuva, o que seja, para poder trazer aquele medicamento. Se for algo mais grave, é mais complexo. Então, nesse ponto, é que a indústria de defesa, ela não é apenas ter um armamento, um navio, etc. Não, ela movimenta toda uma cadeia econômica e tecnológica de uma nação, que tem o chamado da tríplice hélice. Você vai desde a universidade até a parte política e economia do país. Durante os anos 70, o Brasil chegou a ter o sexto maior parque industrial militar no mundo. Depois, isso tudo bem, era um período negro, que ainda era no período do regime militar, mas após isso, os governos que assim sucederam, eles meio que deixaram de lado. Então, a indústria de defesa do Brasil nunca teve a atenção devida ou respeito ao que se produz, principalmente por parte dos governos. Aqui, diga-se passagem, o governo, quando falo governo, o Estado brasileiro é um péssimo pagador, é um caloteiro. Eu digo isso porque eu trabalhei em vários governos, municipal, estadual e coisa a nível federal. Nós somos péssimos para pagar nós mesmos. Então, a indústria de defesa sempre sofreu muito com isso. Perdemos o bonde da história em vários momentos. E aí, repetindo, nesse contexto de BRICS, temos uma outra oportunidade de enxergar uma parceria de defesa onde podemos ganhar muito com isso. Então, temos zonas de interesse mútuo que podem ser disputadas. O Brasil tem hoje, citando um exemplo aqui, um produto de primeiríssima qualidade, que é o jato KC-390, produzido pela Embraer. É um avião que tem um potencial de mercado gigantesco, mas vai disputar em algumas áreas com o maior gigante do mundo, que são os norte-americanos. A indústria aeronáutica militar americana é gigantesca, mas se nós trabalharmos melhor essa parceria desse bloco do BRICS, quantos parceiros nós podemos ter e clientes potenciais e com aval desses parceiros de peso? Então, são questões que nós devemos pensar, além de que a própria questão da defesa mútua, um pacto de defesa, assim como tem a OTAN aqui na América do Sul. Tem o caso da Unasul e vários pactos de defesa que são muito bonitos na teoria, mas em prática não funciona. Lamentavelmente, foram solapados pelas guerras híbridas, fomentadas principalmente pelos Estados Unidos, que sempre trataram a América Latina e a América do Sul como sendo um quintal dos Estados Unidos. E o Brasil, em termos como o Nelson falava, só para fechar, nunca foi visto exatamente como grande parceiro. Nós só fomos vistos como grande parceiro militar dos Estados Unidos em um momento da história, na Segunda Guerra Mundial, quando o Vargas, que foi um ditador também, mas ele foi muito habilidoso e conseguiu trazer uma série de benesses para o Brasil em termos industriais e na área de defesa. E aí, completando o que o Nelson falou, na história da aviação militar brasileira só tivemos 2 aeronaves de ponta. O P-47, que era um caça americano, na Segunda Guerra Mundial pegamos um avião 0 km, que era o melhor que tinha da indústria aeronáutica americana. Ele ainda só foi superado no fim da guerra pelo P-51. Mas até o fim da guerra, ele era um avião que fazia frente a tudo que tinha das forças alemãs ou até dos japoneses. Depois disso,
passamos mais de 50 anos recebendo produtos de segunda ou desculpa quando nós queríamos algum equipamento um pouco mais sofisticado de que não precisaria daquilo, que tinha aquele guarda-chuva de proteção americano, e sempre nos mantemos numa posição de subserviência. Então, em termos de defesa... A proteção, ela custa caro, né? Além de que tem uma questão interna também nossa, que é um detalhe histórico, poucos sabem, o Brasil não faz parte do Conselho de Segurança da ONU, o Conselho fixo, por culpa nossa. Ao final da Segunda Guerra Mundial, o que é que aconteceu? Nós lutamos na Europa junto com as forças aliadas, tivemos um papel preponderante na Itália, fizemos a limpeza final que o americano precisava tirar tropas da Itália para entrar na Alemanha, aumentar. Então, nós tivemos um papel importante, apesar de que pouca gente não entende. E, ao final da guerra, foi convidado desses países que participaram das ações na Europa a ocupar a Alemanha, que ela foi dividida em vários setores até que a Alemanha se reorganizasse e saísse. Um desses países foi o Brasil. Então, esses países que foram convidados também foram os países, no caso do conflito na Europa, que faziam parte, iriam fazer parte da ONU, da fundação do Conselho de Segurança da ONU. A posição do governo brasileiro foi que, abre aspas, nós estamos saindo com uma dívida grande, problemas internos a serem resolvidos. Hoje, a todo momento, o Brasil tenta uma posição no Conselho de Segurança da ONU. Tem muito brigou por isso, foi na época do Fernando Henrique, e nós éramos colocados de lado. De alguns anos para cá, a gente começou a fazer parte das cadeiras rotativas, mas do assento fixo, não. Quem ficou nos assentos fixos, Estados Unidos, Inglaterra, França, Rússia e a China. A China, porque está lá do outro lado, pouca gente sabe, mas a China teve um papel preponderante, importantíssimo na luta contra os japoneses. Aí vai daquilo. Aonde nós queremos estar? É o medo de enfrentar, olha, isso vai custar muito caro, é um investimento. Então, essa parte do Conselho de Segurança, nós perdemos o bonde, aí eu trago essa discussão. Em relação ao BRICS, podemos mudar muitas coisas, desde a área de defesa até essa questão econômica, que é uma nova ordem mundial, e nós podemos ser o ator principal e não o coadjuvante nessa nova ordem mundial. E aqui, encerro minhas palavras, agradecendo aqui a presença do meu grande amigo Nelson, convidando a todos a participar lá do canal Falando de Guerra, que sempre tem muito boas e atualizadas do conflito lá na Ucrânia. A Raquel, que está começando e trabalhando um programa muito bom, discutindo política, pensando política. Olha, política é tão importante quanto respirar, né? E agradeço a todos os presentes que aqui estiverem, me desculpando por conta dessa questão do cai de internet, esperando ver vocês em um outro momento. E, enfim, muito grato por essa presença e a estreia da nossa amiga Raquel. Vamos dar um like para a nossa querida Raquel, porque ajuda muito o trabalho que ela vem iniciando. Obrigada, Walter, pelas palavras, obrigada, Nelson, pelas palavras também, pelo apoio que vocês estão me dando, em especial o Nelson, né, por ter aberto essa porta no canal dele, que é o canal Falando de Guerra, que é um canal que eu sou apaixonada, cada dia mais eu fico apaixonada, não só pelo canal, mas também pelo grupo, pela discussão que vocês fazem. Então, não se inscrevam só no meu canal, se inscrevam no meu canal porque ele está precisando, mas se inscrevam também no canal do Nelson, caso tenha alguém aqui, né, que não tenha vindo pelo canal do Nelson, pelo canal Falando de Guerra. Obrigada pela presença de todo mundo, pelos comentários. Essa é a primeira live do canal. O computador não ligou, eu comecei a colocar, acho que os comentários que não era para eu ter colocado. Gente, desculpa, eu fiz uma confusão com as imagens aqui, mas eu acho que, enfim, deu certo. Obrigada, Nelson. Obrigada, Walter, por estarem comigo nesse momento especial. E obrigada à audiência também, gente. Um beijo. Boa sexta-feira para todo mundo. Um abraço, pessoal.